exclusivo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA, feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Todo mundo fala que Shinobu Sensui é o vilão mais complexo de Yu Yu Hakusho. E na boa, eu nunca concordei com isso. Na minha opinião, o fato dele ser um ex-detetive espiritual com várias personalidades não era o suficiente para superar em camadas e profundidade o meu vilão favorito, que no caso era o Toguro. Mas depois que eu parei para analisar todos os detalhes que ele tem, percebi que eu tava completamente errado. E na boa, Sensui não é só o vilão mais complexo de Yu Yu Hakusho, mas ele é também a representação perfeita da mensagem construída na obra. Fora que a inspiração para sua origem realmente é de embrulhar o estômago. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos entender de onde veio a inspiração para a criação de Sensui, qual o verdadeiro significado escondido por trás do seu nome e também por que Sensui foi inspirado em um crime real. Mas para entendermos tudo isso, primeiro temos que entender como tudo começou. Sensui, o ex-detetive sobrenatural, aparece pela primeira vez de um jeito bem inesperado. Afinal, no meio de uma tentativa de assassinato, o cara brota andando calmamente no meio de uma multidão. E tudo isso enquanto encara os protagonistas com a expressão mais perturbadora de todo o anime. E mano, aquilo foi chocante demais. Mas a gente vai analisar em partes. Logo depois do Torneio das Trevas, algo completamente bizarro começou a acontecer lá no mundo dos homens. Mais especificamente na cidade de Mushiori. O lance é que, debaixo daquela cidade, estava sendo construído um túnel que iria conectar o mundo dos homens com o Makai. E adivinha quem estava por trás disso? Exatamente, Sensui. E por causa dessa construção aí, várias coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Mas antes da gente começar a analisar os detalhes do plano desse maluco aí, primeiro temos que entender como o arco Capítulo Negro destruiu tudo que o Togashi construiu em Yu Yu Hakusho. É fato que o arco Capítulo Negro representa a coragem do autor, e isso fica claro em vários momentos. Mas sem dúvidas tudo começou com a construção daquele túnel. O lance é que para finalizar essa construção, teria que ser concluído 4 fases. E cada uma delas iria gerar um efeito colateral no mundo dos homens. Na primeira fase, monstros de categoria baixa, tipo parasitas do mundo das trevas, iriam entrar livremente no mundo dos homens. Já na segunda fase, pessoas aleatórias iriam começar a ganhar poderes. Tudo graças à conexão e à proximidade do mundo das trevas. Na terceira fase, os yokais de ranking B poderiam entrar no mundo dos homens à vontade. Lembrando que de todos os monstros, esses daí são os mais irracionais e cruéis. E por último, na quarta fase, após o túnel ser concluído, monstros de categoria C e B poderiam entrar no mundo dos homens sem nenhuma dificuldade. E foi desse jeito que o autor Togashi destruiu praticamente tudo que havia construído naquele momento. E se você não entendeu, relaxa que eu vou explicar agora. Yu Yu Hakusho é um anime shonen, ou seja, um anime de lutas focado num público adolescente. E a real é que tanto o Torneio das Trevas quanto as aventuras do Yusuke já tinham construído uma base de fãs bem apaixonados. Mas Togashi, graças à sua coragem e também genialidade, decide mudar tudo, trazendo para a história um novo elemento conhecido como domínio. O lance é que esse poder faz com que cada usuário possa criar o seu próprio domínio. E dentro desse domínio, as regras estabelecidas pelo usuário são absolutas. E isso acaba transformando as lutas, que eram basicamente porrada, em verdadeiras batalhas intelectuais. E isso descartava completamente a força física, pelo menos na maioria dos casos. Ou seja, com isso, até um cara extremamente poderoso como Yusuke poderia ser pego em uma habilidade especial. E na verdade isso aconteceu, e literalmente no primeiro episódio do arco, quando a Sato Kido sequestra o Yusuke Urameshi só porque ele tinha a habilidade de paralisar qualquer um que ele pisasse no chão. Outro ponto que fortalece essa mudança na história acontece ao apresentar Toguro, que era o vilão mais poderoso de toda a obra até o momento, em um simples yokai ranking B. Isso quebra completamente todas as nossas expectativas, já que agora a gente descobre que existem monstros bem mais fortes do que ele. Tô falando dos famosos yokais ranking A e S. E ainda tem mais. Agora, enfim, o Yusuke Urameshi, um detetive sobrenatural, é realmente utilizado para fazer uma investigação sobrenatural, que no caso é achar o túnel e também o responsável por ele. E foi desse jeito aí que o Togashi começou a mudar tudo, transformando seu mangá de lutas em um mangá investigativo, intelectual e até profundo. Mas claro que para construir algo tão complexo, ele realmente precisaria de um
um vilão profundo e cheio de mistérios. E é agora que essa análise vai ficar um pouco mais séria, já que para começarmos a entender o segredo de um dos personagens mais complexos de todos os animes, primeiro a gente tem que entender que a sua construção não é nada simples. Ela na verdade é a junção de várias e várias camadas. E cada uma dessas camadas é ainda mais sinistra que a outra. Mas relaxe que eu garanto que você vai entender tudo até o final desse vídeo. E para ficar mais claro, vamos começar pela sua origem. Sensui nasceu com um grande poder espiritual. Isso fez com que ele, desde muito cedo, tivesse que lutar contra vários yokais que eram atraídos pela sua força. E graças a isso, ele acabou enxergando os monstros como um mal a ser exterminado, já que ele era atacado mesmo quando criança sem nenhum motivo. Com o tempo, ainda na adolescência, Sensui foi convidado a se tornar um detetive sobrenatural, assim se transformando em um dos carrascos sob o controle do mundo espiritual. Porém, por mais que o Sensui fosse um prodígio extremamente habilidoso, sua falta de maturidade, junto com a sua visão simplificada do mundo, faziam com que ele acreditasse só em duas coisas: o bem e o mal. E para que o bem vença, o mal teria que ser exterminado. Porém, de um jeito nada convencional, ele começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente. No mundo das trevas, os yokais falavam: nenhuma criatura que conhece Sensui retorna à vida. Isso daí era uma verdade, pelo menos até ele conhecer Itsu. A verdade é que Sensui, em uma das suas missões derrotar